Nesse momento, nós daremos início ao bate-papo com o nosso convidado especial, o escritor Mário Prata. Mário Prata é escritor, dramaturgo, jornalista e cronista brasileiro. É natural de Uberaba, mas viveu boa parte da infância e adolescência em Lins, no interior de São Paulo. Em mais de 60 anos de escrita, tem no currículo 3.000 crônicas e cerca de 80 títulos, entre romances, livros de contos, roteiros e peças teatrais. Dentre todas as obras, destacamos os livros Diário de um Magro, Será o Benedito e Purgatório. Mário se tornou amplamente conhecido como dramaturgo por sua primeira novela Estúpido Cupido, na Rede Globo. Na carreira, recebeu mais de 20 prêmios no Brasil e no exterior, sendo finalista no maior prêmio de livros publicado na língua portuguesa, o Prêmio Oceanos, em 2022, com o romance O Drible da Vaca. No seu mais recente lançamento, agora em 2023, do livro Pelo Buraco da Fechadura, Eu Vi um Baile de Debutantes, o escritor diz ter feito quase uma biografia, na qual conta casos vividos ao longo de 7 décadas. Vamos ouvir mais sobre essa biografia, agora ao vivo. Eu convido ao palco o escritor Mário Prata para os aplausos de vocês. É o seguinte, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a bermuda. Eu vim de São Paulo para Campinas e estava um calor imenso em São Paulo. Eu fui dirigindo de bermuda e uma camiseta branca e essa sandália. E de Campinas para cá, do aeroporto, na hora que o avião saiu, me perguntaram, alguém da organização, muito simpaticamente, se eu queria passar no hotel antes de vir para cá, se eu viria direto. Mas eu quis vir direto para ver a premiação, que eu acho maravilhoso fazer um concurso de contos. E eu perguntei para a moça que estava conversando comigo pela internet se eu podia vir de bermuda. Aí eu ouvi um silêncio do lado dela. E eu falei assim, eu vou de bermuda. E ela foi muito simpática, ela pôs um coraçãozinho vermelho, mas eu resolvi ir ao banheiro do avião e tinha uma calça lá. É que eu não uso calça, eu só uso bermuda há 20 anos e sandália, porque eu passei meus últimos 20 anos morando na praia e calça molha a barra da calça. Então. Mas eu estou me sentindo de bermuda, né? E a hora que eu cheguei, com tantas fotografias, eu pensei, o pessoal está tão bem vestido, tão bonito, tão elegante, e eu estaria de bermuda. Mas eu estou de calça, mas eu estou de bermuda. Isso posto, eu quero agradecer a turma que me convidou para vir aqui, que eu não podia de jeito nenhum dizer um não, porque eu nasci aqui há quase 80 anos, há 79 anos, ali na rua Segismundo Mendes, 41, que até hoje eu não sei quem foi o Segismundo Mendes, se alguém souber aí me diz. Como também nunca soube quem foi o Leopoldino de Oliveira, o Major Sertório. São nomes de ruas de Uberaba que eu não me esqueço, nunca me esqueci, porque apesar de nunca ter morado aqui, eu vinha todas as férias para cá, porque eu tinha muitos primos, muitas primas da família Prata e da família Cunha Campos. Inclusive já encontrei aqui mais de 2 Pratas e tem alguns Cunha Campos aqui, meus queridos primos, que a gente era muito íntimo. E deve ter mais parentes meus por aí. Então é um prazer mesmo estar aqui.
e lembrar essas coisas todas e dizer para vocês que eu terminei há uns 15 dias uma peça de teatro, e eu não fazia teatro há 30 anos, mas me veio uma ideia e eu resolvi escrever uma peça de teatro. Essa peça de teatro se passa em Uberaba, é um monólogo de uma senhora de Uberaba, que é uma mistura da minha bisavó, da minha avó, de 3 ou 4 irmãs da minha avó, tudo Cunha Campos, da minha mãe e da minha irmã mais velha, que todas tiveram Alzheimer. É uma doença desagradável com a qual eu convivo desde os meus 12 anos com a minha bisavó, mãe Cota, que morava também na casa que eu nasci, na Segismundo Mendes, 41. Aliás, essa casa ainda existe. Quando você entrava nela da rua, tinha uma escadinha, subia, entrava, tinha uma sala e tinha 2 quartos que davam na rua, assim, ficava em cima dessa entradinha. Eu nasci num daqueles quartos. E eu sempre pensei que um dia eu daria uma entrevista para uma revista de grande circulação nacional e iriam fotografar a casa do número 41, aqui nasceu Mário Prata. Tal. Até que a última vez que eu estive aqui, para o enterro da mamãe, há 20 anos, eu passei em frente à casa. Eu queria fotografar a casa para mim, mas foi alugada para não sei quem, uma empresa, e eles cortaram os 2 quartos. A casa ficou só de lá para lá. Então, onde eu nasci hoje é um vazio, é um estacionamento onde ficam carros, né? Eu fiquei tristíssimo por isso, porque era um quarto que não só eu nasci, como via de férias, ficava naquele quarto, tinha sido do meu primo mais velho, primo da mamãe, o Walter von Krieger, tinha sido do irmão do Walter, como é que chama o irmão do Reinaldo, dormiram lá, do Ronaldo, são tios, primos da mamãe com quem eu convivi muito. Então eu estou falando nome de ruas tal, porque essa personagem ela fala nas ruas, né? Dessas ruas de Uberaba. E o motorista, aliás, a história da bermuda, eu esqueci de contar uma parte. Eu cheguei no aeroporto, não tinha ninguém com cartaz assim, mas tinha um cara assim. Eu falei: você está procurando um velho de bermuda? Sou eu. Falaram que você estava de bermuda mesmo. Então já foi bom, porque eu não estava de bermuda. Mas tem uma senhora aqui na minha frente, ficou o tempo todo falando assim: você devia ter vindo de bermuda, você devia ter vindo de bermuda. Eu estou de bermuda. Eu me sinto de bermuda. E eu fiquei pensando, vendo essas pessoas que estão concorrendo com contos em concursos, parabenizar a academia. Se não me engano, meu primo, meu tio Maurilo, fez parte da academia. Estou certo? O Maurilo Castro, que grande, além de tio, irmão da mamãe, grande amigo meu, grande incentivador, quando eu comecei a escrever, orientador, e teve a felicidade, a boa ideia de deixar a biblioteca dele para mim quando ele morreu, por escrito. E é uma biblioteca maravilhosa, quase toda dedicada a teatro. E Maurílio era uma grande figura. Da minha família, tanto de um lado como do outro, eu tive pessoas incríveis, como foi citado aqui há pouco o padre Pratinha, que era irmão do papai, o Hugo, irmão do papai, que todos eles tinham uma coisa que me ajudou muito na profissão, que eram todos contadores de história, né? Meu pai, o Hugo principalmente, o Hugo chegou a escrever algumas coisas, o padre.
Eu, desde pequeno, eu ficava ouvindo esses caras contando os casos, que eles contam até hoje, mas quem conta um caso, um conto aumenta o ponto, e as histórias vão ficando cada vez melhor. E quando você pergunta, e daí? E daí? Eles vão aumentando, é uma coisa mineira. É por isso que mineiro tem tanto contista, porque acontecem coisas em Minas que só em Minas acontecem. E tem uns sem vergonhas que contam essas histórias e ficam conhecidos, né? Posso citar aqui 30 grandes escritores mineiros e uberabenses que eu convivi muito com os dois. Foi o Mário Palmério, um deles, uma figura incrível. O filho dele está aqui hoje, o que me dá muita alegria encontrá-lo, e o Marcelo. E quando o papai voltou a morar em Uberaba, em 91, o Mário ia todo dia para a casa do papai e ficava conversando comigo. Ele era amigo do papai, eles moraram juntos no Rio de Janeiro, nos anos 30. E eu conversava com ele, eu queria que ele escrevesse mais, ele estava noutra, não sei o quê, tal, aquele cabelão, um branco, um homem velho, bonito e tal. E do lado da mamãe também tem um grande escritor, que é pouco conhecido, que é o Campos de Carvalho. Campos de Carvalho foi um dos maiores escritores brasileiros dos anos 50, começo de 60, e que era completamente louco. A literatura dele era louca, ele introduziu no Brasil uma literatura que não existia até então, que era uma coisa de nonsense, que foi muito traduzida para a Inglaterra e para a França, principalmente, Campos de Carvalho. Eu tenho Campos no meu nome, eu sou Mário Alberto Campos de Moraes Prata. Olha o tamanho do nome, né? Nome de milionário, né? Só o nome. E eu fiquei pensando o que eu poderia falar aqui hoje. Eu cheguei a perguntar para ela se tinha algum tema, se tinha alguém para me ajudar, me perguntar, não sei o quê. Eu vou contar rapidamente, brevemente, a minha trajetória como escritor profissional, vamos chamar assim, e depois eu queria que vocês fizessem perguntas, mas fizessem mesmo, porque quando abre a pergunta ninguém faz, mas quando acaba sobem 12 aqui em cima, 12, não é nem 11 nem 13, 12 com pergunta. Aí eu jogo lá para baixo, aqui tem esse negócio, posso jogar para baixo. Perguntem, porque eu não sei o que vocês querem saber de um escritor, sabe? Que interesse vocês têm. Eu vou contar como é que eu virei escritor. Que já tinha alguns exemplos na família, maus exemplos, segundo meu pai e minha mãe, né? O Maurílio e o Walter Campos Carvalho eram péssimos exemplos. Não, pergunta depois. Guarda um pouco aí. O Maurílio, ele teve uma ideia brilhante nos anos 50. Ele viu My Fair Lady na Broadway, em Nova York, estava fazendo pós-graduação em meteorologia, financiado pelo pai dele, meu avô. Aí ele viu aquilo, ele quis fazer um teatro-revista aqui, igual, tipo, aquilo que o teatro-revista no Brasil era um negócio só de piada, era um quadro com piada e vedetes. E ele quis fazer um verdadeiro musical no Brasil e foi boicotado por todos os grandes produtores do teatro-revista no Rio de Janeiro. Quase faliu a família. Então, na cabeça dos meus pais, escritor era isso, era gastar dinheiro. Até minha mãe pôs dinheiro no projeto dele. Ele fez uma peça incrível, chamava Peguei um Ita do Norte. Ele, Dorival Caymmi e Haroldo Barbosa. Era um trio maravilhoso do Rio de Janeiro, né? E não deu certo porque vaiavam, foi muito ruim.
Mas eu pesquisando, eu descobri uma página no jornal com o Paulo Francis entrevistando ele, os dois de terno, assim, jovens, com 30 e poucos anos, com 58. E achava o Campos Carvalho louco. Aí, mas eu sempre gostei de escrever. Mas o grande toque que me deu, em 1960, eu tinha 14 anos. Em 1960 tinha duas coisas que estavam acontecendo no Brasil e no mundo que todo mundo falava. Era a construção de Brasília, que seria inaugurado um ano depois, e tinha um assassino chamado Harry Chessman, os mais velhos devem se lembrar, nos Estados Unidos, foi condenado à morte, e ele se formou em Direito dentro da penitenciária e começou a se defender, foi protelando aquilo e começou a escrever livros sobre a vida dele lá dentro. Esses livros viraram filmes de imenso sucesso. Não sei que número, O Corredor da Morte, fez uns 3 filmes, era um cara bonito, não sei o quê. Então a redação na escola de padre, onde eu estudava, era ou Fundação de Brasília ou Pena de Morte. E eu não aguentava mais aquilo. Eu já tinha escrito tudo que eu podia sobre o que eu imaginava. Aí entrou o padre Pedro lá em redação, 30 linhas, tinha que ser 30 linhas. 30 linhas, Pena de Morte. Eu falei, pô, mais uma vez, o que eu faço? Eu já vinha desde a terceira série, já tinha pena de morte. Na segunda série já tinha, eu estava na quarta série, 14 anos, pena de morte. Aí as canetas tinham pena, né? Lembra disso? Aí eu escrevi pena de morte. Ao iniciar essa redação, a caneta caiu no chão e quebrou a ponta. Eita, pena de morte. Aí, uma semana depois, o padre Pedro foi entregar as notas e foi falando, fulano, 8, fulano, 7, fulano, Mário Alberto, 0. Todo mundo riu. Aí na saída ele falou assim, passa no meu quarto às 3 da tarde. Quer dizer, um padre convidar um garoto de 14 anos para ir ao quarto dele às 3 da tarde era muito esquisito, entendeu? Todo mundo já ficou assim, olha lá, tal. Eu falei, não, ele quer falar da redação. Bom, eu fui lá e foi a melhor conversa que eu tive sobre literatura da minha vida. O padre Pedro, inclusive, sem batina, mas de roupa. E não era nem uma bermuda, era roupa mesmo. E ele falou assim, olha, eu dei 0 porque tinha que ser 30 linhas. Mas eu adorei o que você escreveu. O que você anda lendo? Aí eu comecei a falar que eu estava lendo, já lia Fernando Sabino, eu já estava lendo os poemas de Baudelaire, que a mamãe lia. Minha mãe, aliás, todas as mães da minha geração liam. Todas as casas tinham uma biblioteca. Todas as casas tinham grandes bibliotecas. Eu vejo anúncio de prédios para vender, vejo apartamento mobiliado, não tem um livro no apartamento inteiro, que é uma coisa que tem que reparar nisso, tem que voltar. Por isso vocês são importantes fazendo esses concursos de contos pelo Brasil todo, sabe? Tem que voltar a ler, tem que ter livro em casa, tem que ler para o neto, vai pôr o neto para dormir, conta uma história para o neto. No meu caso, eu contava tanta história que eu acabei publicando as histórias, né? Minha prima aqui está com um livro desse aí, O Homem que Soltava Pum. Foi uma história que eu contava para eles, porque toda história infantil, eu sempre achei um horror. Só tem maldade, madrastas horrorosas, mulher que fica dando comida para ver o dedinho, para depois comer a criança. São todas assim, gata borralheira, o lobo come a avó, tadinha da menina, vai outra avó, está na barriga do lobo. Isso não é para contar para a criança. Então inventei uma história para a criança que toda criança adora, está na quinta, sexta geração, uma edição, é o Homem que Soltava Pum. Pô,
criança adora isso, entendeu? É ela. Quem solta pum é ela, no caso era eu, né? Que é o pai que soltava pum, uma família e tal. Então são coisas assim. Agora eu já me perdi de tudo. Bom, aí o padre começou a me orientar. O padre Pedro Comete fazia eu decorar os poemas. Eu sei Navio Negreiro inteiro de cor. Não vou dizer aqui para vocês, que é longo. Deus, ó Deus, onde estás? Que não responde. Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado no céu. 10 mil anos, né? Sei Tertuliano Frigo de Peralta. Sei uma porção de coisa. E anos depois, já agora nesse século, ele foi a São Paulo e conseguiu meu telefone, o padre Pedro. Sem batina. Estou aqui na casa, está no meu bairro, em São Paulo. Quero te ver, vamos ver. Ele velhinho, eu fui lá e levei 3 livros meus para ele e falei, agora você vai decorar meus livros para ver o que é bom para tosse. Ele falou com o maior prazer. E abriu a garrafa de uísque, rapaz. Ficamos tomando uísque, ficamos quase bêbados, eu e o padre, meu. Que coisa. Então esse padre foi a primeira para eu achar que podia ser, né? Porque no meu tempo você tinha que ser ou médico, ou engenheiro, advogado, dentista ou Banco do Brasil. Fora disso não existia inteligência, dinheiro, nada. Aqui em Uberaba talvez dono de Nelore, de Zebu, né? Mas lá em Lins não tinha nem isso.